foi quando, no final do ano, o CEO do Dot 8 pediu para sair e você me convidou a me tornar CEO do Dot. E aí, essa parte para mim foi mais difícil porque eu sempre acreditei muito no Dot 8, eu achava um produto incrível, porém chegou um momento que eu estava desacreditando do produto, porque não tinha ninguém fazendo nada por ele. E aí, realmente, eu desacreditei, deixei de lado, vamos dizer assim, eu já não dava mais os meus palpites, porque nunca era ouvido. E aí, quando você me convidou, eu pensei, agora eu tenho a oportunidade de mostrar do que esse produto é capaz. Sabia como que eu ia fazer? Não fazia ideia. Mas eu acho que foi esse desafio que me fez aceitar. Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu estou aqui com Aline Lucas. Ela é uma empreendedora forte, determinada e sonhadora. Ela começou a empreender por necessidade e inquietação. Ela acredita que o conforto não vende. O seu primeiro emprego foi no McDonald's, depois ela empreendeu com salão de beleza, empreendeu com loja de roupas e hoje ela é minha sócia na IN8 Holding e CEO do Dot 8, o sistema de controle de ponto eletrônico para aquelas empresas que querem reduzir drasticamente o seu risco trabalhista. Aline, seja muito bem-vinda. Você vai contar a nossa história. Eu quero saber coisas que nem eu sei. Vamos lá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Antes de você começar, eu tenho 2 presentes para você. A nossa patrocinadora Consolate, ela tem camisetas tech maravilhosas e ela mandou essa camisa para você. Gente, que chiquérrima. chique! Ela é anti-odor, ela não amassa, você pode socar ela na máquina e tirar depois, que ela sai 0 bala. Eu adoro as camisas de lá, sempre uso, indico. Se você que está seguindo a gente quiser comprar na Consolate, tem um cupom SUPERJOVEM20 que te dá 20% de desconto na sua compra. Vai lá agora. Isso aí. Você vai curtir ela. Legal. Dá para fazer várias coisas. Então, me conta, por que você resolveu empreender? Qual a sua história? Então, a parte de empreender, ela surgiu depois de 2 empresas que eu passei que foram super frustrantes. Eu já tinha tido outros empregos anteriores, mas esses 2 assim, foram extremamente frustrantes para mim. E aí, quando eu saí do segundo, eu falei, chega, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E eu sempre tive vontade de empreender, na verdade, eu sempre quis ter o meu dinheiro. E foi quando eu comecei a fazer um curso de cabeleireira. Ainda não tinha certeza que era com isso que eu ia empreender, mas era o que estava acontecendo no momento, estava fazendo um curso de cabeleireira. E aí, terminei o curso em dezembro, quando foi em janeiro eu abri o meu salão, lá no bairro que eu morava. Você terminou em dezembro, no outro mês você abriu o salão? Sim. Mas me conta daqui a pouco essa história do salão, eu quero saber tudo sobre ela. Você falou que sempre quis empreender, que esse desejo é anterior? Sim. Eu, desde pequena, eu sempre quis ter o meu dinheiro, né? Então, quando pequena, eu dava aula de reforço de matemática para ter dinheiro. Eu levava outras crianças para a escola, porque eu tinha que levar o meu irmão para a escola. Com isso, eu acabava levando outras crianças também para ter dinheiro. Visão empreendedora, busca por oportunidade, iniciativa. Sim, fazia trabalho para os outros na escola. Nossa, já fiz demais. Para ter dinheiro. Legal. E assim, na minha família, não tem empreendedores. Isso é foda. Não tem. Eu só tenho uma prima que tem uma loja, mas não tinha esse incentivo. Então eu não sabia nem o que era empreender. Fora que durante a minha jornada em outras empresas, eu vendi bombom, vendi perfume, vendi bijuteria, tudo para aumentar a grana. Então você sempre foi aquele empreendedor por necessidade e que tinha uma visão de oportunidade e explorava, né? Exatamente. Essa eu achei genial. Você já tem que ir para a escola, então como é que eu vou fazer dinheiro sem ter que dar nada? Eu vou colocar mais menino, eu dou conta de administrar o mesmo caminho e eu não vou nem mudar minha rotina nem meu tempo. Exatamente. Fica a dica aí, não sei qual que é a sua idade, o que você faz. É uma boa, né? E essa ideia veio como?
Então, como que surgiu? Eu sempre levava meu irmão, aí uma vizinha sempre ficava esperando eu passar e pediu pra eu levar o filho dela. Aí eu falei pra ela, olha, você não quer me pagar pra eu levar o seu filho pra escola todos os dias? Não, eu levo ele e trago de volta pra você. E aí, essa começou a me pagar pra isso. E aí, conversa, né, entre mães, mais 2 me chamaram pra fazer a mesma coisa. Então eu levava 3 crianças além do meu irmão pra escola. Essa é a diferença de quem empreende, quem tem visão empreendedora e de quem não. Porque qual que seria o normal? Pô, vizinha folgada, né? Aí você fala e pensa assim, não, peraí, e se ela me pagar, né? Porque mesmo assim, se eu pedir dinheiro, ela vai parar. Ou seja, eu não crio conflito. E se ela falar que ela anima de pagar, eu ponho o cascai no bolso, né? Exatamente. Não muda nada. Exatamente. Muito bom. E visualizou a dor, né? A dor de quê? Uma dor que a moça tinha, né? Sim. Quem tem uma dor está disposto a pagar pela solução, né? Exatamente. Então foi assim que começou. Que legal, cara. E você tinha quantos anos? 12, 13, mais ou menos. Muito bom. Nessa idade eu vendia chup-chup. Tu sabia disso? Sim, você já falou. É muito legal isso também. Já vendi picolé também. Picolé? E depois disso? Bem depois. Foi quando? Eu tinha, sei lá, uns 18 anos na época já. E aí eu vendia picolé. Tinha uma fábrica lá perto de casa. Eu comprei deles mesmo a plaquinha de vende-se picolé. Comprava deles, deixava no freezer e o pessoal batia lá e comprava. Pôs uma placa em casa. Exatamente. Ah, legal. Legal. Lembrei de um filme dos Batutinhas, que é um filme antigo, que tinha uma... Os meninos estavam querendo aprender a empreender, as crianças, assim, aí tinha um espetáculo que ia acontecer, aí o menino colocou assim uma placa escrito entrada $2, aí o pessoal começou a dar dinheiro pra ele. Sim. Aí a professora fez ele devolver, porque era entrada franca e tal, não sei o quê, mas assim, achei engraçado, né? Sim. Você visualizou essa oportunidade. E aí tu foi trabalhar no McDonald's com quantos anos? Com 17. Então foi antes do picolé. Foi antes. E como é que foi? Então, na verdade, desde os 15 que eu já queria trabalhar fora. Sempre quis. Eu tinha uma vontade muito grande de sair de casa. E isso só aconteceu quando eu fui morar com o meu atual noivo, né? Mas eu sempre quis sair de casa, ser independente. Não tenho problema nenhum com a minha família, mas eu sempre tive essa vontade. E aí, desde os 15 que eu já queria trabalhar fora. E aí, aos 17, eu tive essa oportunidade de trabalhar no McDonald's. E trabalhei lá por 1 ano. Ainda era um McDonald's de shopping, no Shopping Cidade. Nossa. E naquela época, 2005, que tipo, o cinema era o auge, a gente trabalhava muito. 2005 tinha locadora ainda. Exato. Cinema o bicho pegava. Exatamente. Então assim, tanto que a gente sabia exatamente o horário que terminava cada sessão, porque a gente tinha que deixar a estufa com estoque, pra não dar fila muito grande. Ah, cara, foi lá que você aprendeu a pensar processos, né, e organização, porque você é muito boa nisso, né? Olha, foi lá que eu entendi como as coisas funcionavam de fato. Nos McDonald's é cabuloso em processo, cara. Se uma coisa para, tudo para. Então, tudo tem que andar muito certo o tempo inteiro. Então, se lá tinha um processo, por exemplo, que eu chamo até hoje de toque, que é de lavagens de mão. A gente tinha que lavar a mão de 1 em 1 hora e sanitizar, que é com álcool, de meia em meia hora. Nossa. E aí eu criei muito forte esse hábito de lavar as mãos. Então, lavo as mãos inúmeras vezes durante o dia por causa do McDonald's. Isso é terrível de lá. Eu lembro que eu ia muito no McDonald's, né? Como todo desgordo, eu comia McDonald's pra caramba. E aí eu entrava lá, tinha aquele apitinho e eu ficava com dó da galera. A fila tinha que andar e tinha um apitinho. Eu falei, meu Deus, isso deve ser terrível, cara. Pi, 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 pi. Aquelas telas com aquelas monitor lá e tá. Tudo lá apita o tempo todo. A chapa de hambúrguer apita, porque tudo tem time. Entendi. Então é apitando o tempo inteiro. O tempo inteiro é aquele apito te avisando que você tem que fazer alguma coisa. Nossa. Legal pra caramba se você for pensar em gestão de processo, ao mesmo tempo que perturbador para as pessoas, né? Não dá pra trabalhar lá mais que 6 horas por dia, não. Não. Mas ainda assim tinha pessoas que trabalhavam 8 horas. Né? Nossa.
Cada um sabe de si, né? Sim. E aí, você ficou lá quanto tempo? 1 ano, exatamente 1 ano. Que bom, né? Sim. E foi uma escola muito boa para mim, porque eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Eu me retraía muito, e lá você tem que falar com o cliente o tempo inteiro. Então foi lá que eu comecei a me soltar nesse ponto, a perder o medo de falar com as pessoas, que eu tinha realmente medo. E trabalhar em equipe, isso veio de lá. Porque é o tempo inteiro você dependendo de outra pessoa. E foi lá também que eu entendi o que era a esteira de produção. Fordista. Sim. E aí não fazia nem ideia do que era isso, nunca tinha ouvido falar. E foi lá que eu descobri isso. Então, pra mim, realmente, o McDonald's foi uma escola. Eu trabalhei muito, muito. Nossa, Natal, feriado, Dia das Mães, tudo tava lá trabalhando. Mas, ainda assim, se fosse pra eu voltar e fazer de novo, eu faria. Foi uma escola muito boa. Para quem não sabe, esteira de produção é uma sequência de fatos que entregam um produto no final. Você pode olhar aí no Google. Quando você vai estudar a história da administração, o que eles ensinam para nós é que Ford criou a esteira de produção quando ele criou o Ford T, que era o primeiro carro fabricado no mundo em linha de produção. Só que, na verdade, ele copiou a linha de produção do pessoal que trabalhava com corte de carne. Você sabia disso? Não. Ele foi num frigorífico, e o frigorífico ele já tinha a esteira de produção para corte de carne, né, que era o Standard A e padrão A, que quando começou na época de Rockefeller, se não me engano. E aí os cortes eram feitos em sequência e tal, e tinha uma esteira de produção para cortar o gado e tal, separar nos cortes, não sei o que, para poder fazer as entregas. Aí ele olhou aquilo ali e falou assim, cara, e se a gente fizesse carro desse jeito, entendeu? Legal. Aí foi os irmãos McDonald's e pensaram, se a gente fizesse hambúrguer desse jeito, né? Foi isso, né? Legal demais, né? Lá tudo tem um processo muito bem estabelecido e funciona. Funciona muito bem. E aí tu saiu de lá e... Aí saí de lá, fui trabalhar com telemarketing. E é um sofrimento. Porém, eu falo que eu tive sorte no telemarketing, porque os que eu trabalhei eram ativos e eu não fazia venda direta para cliente. Eu ligava para o cliente. No primeiro, era para fazer gravação de contrato de vendas que já tinham acontecido. E no segundo era só para confirmar a instalação da internet. Eu trabalhava na Oi. Aí é notícia boa. Vai chegar até, graças a Deus. Então era só para confirmar a instalação e confirmar o endereço. Só. Então, assim, era bem tranquilo. Eu não vivi o caos que o pessoal fala que é realmente trabalhar em call center. Mas não vou dizer que foi fácil. Mas não foi tão caótico. Entendi. E foi por quanto tempo? No primeiro eu fiquei 1 ano e no segundo 2 anos e meio. É bastante tempo, né? Sim. E é bom que você falou que o conforto não vende, né? Não. Quer dizer, você foi sempre buscando até então, né, uma zona de desconforto para você se desenvolver, né? Exatamente. Que eu tenho certeza que na hora devia estar doendo pra caramba, mas hoje você fala, foi ótimo. Enfim, era bem difícil. Nossa, era bem complicado. Muito barulho. Muita pressão. Porque apesar de ser apenas ligar para o cliente e confirmar a instalação, você tinha meta de cancelamento. Nossa. Então, se você ligava para o cliente e ele falasse que não queria, era um caos. Entendeu? Então, mas passou. E aí, quando que o salão de beleza entrou nessa história? A gente tem várias seguidoras que são donas de salão de beleza, não sei se tu sabe disso. Sim. E eu acho incrível. Mas como que surgiu o salão? Foi bem depois disso ainda. Foi em 2015. Final de 2014 para 2015. Aí você teve esses empregos aí no meio, né? Então vamos falar deles, né? Que foram ruins. O que você pode contar aí desses babados aí? Então, os 2 que me levaram ao salão de beleza. Eu trabalhei numa empresa que vendia equipamentos médicos e hospitalares. E o dono de lá era um monstro.
Ele contava quantas vezes você ia ao banheiro por dia, não tô brincando. Credo. E se você demorasse, ele perguntava por que você demorou no banheiro. Tava no Instagram. Era nesse nível. Meu Deus. Juro pra você. Então lá eu fiquei pouquíssimo tempo, não dei conta, foram só 3 meses. E onde foi pra mim o ápice foi um dia que ele chegou na sala pra... Foram 2, na verdade. Ele mandou um e-mail copiando a equipe inteira, me esculachando por uma proposta mal feita, e não fui eu que fiz. Nossa, e não pediu desculpas, claro, né? Claro que não, ele me pediu desculpa no particular. Ah, fez ao contrário, né? Exato, exatamente. Que beleza. E aí nisso aí eu já comecei a procurar outra coisa pra eu fazer. E aí, no dia que eu pedi conta, foi o seguinte, ele tava entregando o olerite, né? Contra-cheque, e ele entregou da menina que sentava na minha frente, na mão dela, e o meu ele jogou na mesa. E aí eu virei pra ele e falei, Rodrigo, a gente pode conversar? Ele precisa ser agora? Eu preciso. E naquele momento eu pedi conta. Entendi. E aí depois disso eu fui trabalhar numa empresa de provedor de internet. E lá no início foi bacana e tal, eu entrei pra fazer o trabalho que a esposa do dono fazia, que era na parte financeira, e comecei a fazer melhor do que ela, e ela começou a se incomodar com isso. Ah, que beleza. Entendeu? E ela começou a me perseguir, e eu fui pedir pra sair também. Nesse eu fiquei quase 1 ano, acho que 11 meses. Uhum. E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a fazer o curso de cabeleireira. E aí, em janeiro, eu abri o salão. Em janeiro de 2015. O curso foi quanto tempo? O primeiro foi 8 meses de curso. Foram 2 cursos diferentes, um total de 8 meses. Foram 8 meses de curso. E aí, nesse período, você não trabalhou? Você ficou só por conta? Só por conta. Isso é importante, cara. Hiperfoco é legal, né? E o Pablito apareceu que horas no meio dessa história aí? O Pablo eu conheci na segunda empresa de telemarketing que eu trabalhei, em 2010. Eu trabalhei na empresa de 2008 a 2010, eu conheci ele em 2010, foi quando ele mudou de equipe, ele trabalhava num horário, eu em outro, e ele foi trabalhar no mesmo horário que eu, na minha equipe. E foi aí que eu conheci ele. E aí, alguns meses depois, a gente começou a namorar e já tem 15 anos que a gente tá junto. Uau! E aí eu tô perguntando isso pelo seguinte, né? Na hora que você parou esses 8 meses pra estudar, como é que foi? Ele te apoiou? Como é que foi isso? Ele me apoiou. Esses dias eu até postei, né, que é ele quem topa as minhas loucuras. Então, todas as vezes que eu decidi fazer algo, ele realmente me apoiou. Ele realmente me apoiou. Só que, como eu sempre quis ter dinheiro, eu sempre tive medo de não ter dinheiro. Então, durante o tempo que eu estava trabalhando, eu sempre guardava dinheiro. Então, esse período que eu ficava parada, eu tinha uma reserva. Então, assim, apesar dele segurar as pontas, o que precisasse tinha dinheiro ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, era mais tranquilo de lidar. Show. E aí, deu a louca e vou abrir um salão. Abri o salão. Lembro que eu peguei um cartão de crédito, comprei todos os equipamentos do salão no cartão de crédito, com exceção do secador que eu já tinha, porque era eu quem arrumava o meu cabelo. Muito bem. Há muitos anos já era eu quem arrumava o meu cabelo, então o secador eu tinha. Legal. O restante eu comprei. E aí fui com a cara e com a coragem. Eu tinha dinheiro para pagar 2 meses de aluguel. Era o dinheiro que eu tinha quando eu abri o salão. E olha que interessante, quando eu abri a M8, eu também usei o crédito de um cartão de crédito. Sabia disso? Sabia, né? Eu peguei um cartão de crédito e com crédito universitário. Eu fiz a mídia nossa para poder vender, porque era prestação de serviço, então não precisava de comprar nada, né? Aí eu precisava de que as pessoas soubessem que a gente estava fazendo isso. E aí, conta. E aí as minhas primeiras clientes foram as mulheres da minha casa, que são muitas. Então era minha mãe, minha tia, minhas primas que iam no salão. Então o pessoal, desde quando eu abri, eu já tinha cliente. O pessoal começou a ver isso. Entendi. E aí eu fui conseguindo outras clientes. E aí fiquei com o salão por 2 anos. Só que
eu gostava de mexer com o cabelo quando não era uma obrigação para mim. Quando isso tornou o meu ganha-pão, foi me desgastando muito. Que eu já não gostava mais. E sem contar que não tinha vida, né? A gente trabalha sábado, domingo, feriado. Tinha gente que batia na minha casa no domingo pra arrumar o cabelo. O salão tava fechado e ia na minha casa. Putz. Entendeu? E aí... E um dramão, né? Não sei quem vai casar, não sei, pelo amor de Deus. Não, eu lembro que eu prestei o Enem nesse ano. Aí eu fui pro salão no sábado de manhã. A pretensão era trabalhar só até meio-dia. Meio-dia eu saí, fui fazer o Enem. Na hora que eu terminei a prova, tinha 300 mensagens de uma cliente no meu telefone, precisando, falando desesperada que eu tinha que atender ela. Eu fui lá pra atender ela. E nisso eu atendi 4 pessoas. Putz. Então, assim, era muito cansativo. E aí... E qual que era a especialidade do seu salão? Ou não tinha? Tinha. Eu mexia só com cabelo. E a única coisa de cabelo que eu não fazia era luzes. Por opção minha. Mulheres, homens, só mulheres? Só mulheres. Tá. E o meu marido, né? Porque desde 2015 que ele não corta cabelo em cabeleireiro. Tá vendo? Muito só bom. Comigo. Mas atendia só mulheres e fazia tudo de cabelo, com exceção de luzes, que era a única coisa que eu não fazia por opção, porque eu já vi muitos casos que a pessoa vai lá no salão, faz luz, tá tudo certo, ela não trata posteriormente e a culpa é da cabeleireira. Entendeu? Se você tem alguém pra botar a culpa, a natureza do ser humano é essa, né? Então era a única coisa que eu não fazia, era isso. O restante eu fazia. Legal. E aí, como é que foi desistir do salão? Como que foi isso? Olha, foi doloroso. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, apesar de me trazer dinheiro, que era o foco, né, quando você empreende, é porque você quer dinheiro. Claro. Mas não me trazia felicidade. Eu estava extremamente esgotada e aí eu tirei 15 dias de férias em janeiro. Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí no meu 10º dia de férias, eu estava na praia, eu liguei para minha prima, porque quando a gente alugou a loja, era uma loja muito grande, então a gente dividiu. Eu fiquei com uma parte com salão e ela outra parte com loja de roupa, que ela tem confecção e afins. E aí eu liguei pra ela e falei, olha, eu vou fechar o salão. Ela, mas como assim? Eu falei, assim, eu vou fechar o salão. Você quer ficar com a loja toda? Aí ela ficou com a loja por mais uns 6 meses, depois fechou e ficou só com a confecção, que é o que ela tem até hoje. E aí, comunicar isso para os clientes foi a parte mais difícil. Muita gente entendeu, algumas me acompanharam, porque eu continuei atendendo em casa, então não era full time mais, né? Eu determinava os horários que eu ia trabalhar. E você aprovava o cliente, né? Você é legal. Você eu quero, você não. E exatamente assim, teve gente que me procurou, eu falei, não mexo mais com cabelo, não mexia. Mas realmente eu escolhi quem eu queria continuar trabalhando. E continuei assim por um bom tempo, mesmo depois eu comecei a trabalhar em outras empresas e ainda assim atendia. E até hoje tem pessoas que ainda me procuram para cortar cabelo, porque fala que a única pessoa que sabe cortar o cabelo delas sou eu. Então até hoje eu tenho algumas pessoas que eu corto cabelo, hoje eu não cobro mais por isso. Para essas pessoas eu faço porque eu quero, mas ainda tem essas pessoas. Legal. E aí entregou. E aí o que tu foi fazer? E aí eu fui trabalhar numa empresa de manutenção de celular, que era uma empresa da Samsung, que presta serviço só para Samsung, autorizada. E aí eu fui trabalhar nessa empresa. Fiquei lá por 2 anos e meio. E só que lá era apesar de gostar muito de trabalhar lá eu não tinha para onde crescer. E era o que me incomodava. Então, um dia eu ouvi uma frase do Bruno Perini, que foi: seja a pessoa mais burra da mesa. Que quando você é a pessoa mais burra, você tem o que aprender. Se você é a mais inteligente, você não tem o que aprender ali. E lá eu me senti a pessoa mais inteligente. E eu ouvia isso o tempo todo. Tipo, nossa, você é muito inteligente, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, esse lugar não é pra mim. E aí eu saí de lá, eu já estava estudando, fazendo gestão financeira, porque até então não tinha feito nenhuma graduação,
porque eu sabia que eu queria fazer algo na área administrativa, mas não sabia exatamente o que, e não era administração, especificamente. Então eu ficava muito em dúvida entre RH e contabilidade. Não fiz nenhuma das duas e fiz a gestão financeira. Então na época que eu saí dessa empresa, eu já estava fazendo gestão financeira. Mas e quando que você empreendeu com roupa? Ai, foi antes. Pois é. Não, minto, foi depois dessa empresa. Depois da empresa de assistência técnica. Tá. Como que foi isso? Então, eu estava estudando e aí eu estava pensando em sair da empresa quando veio a pandemia. E aí eles fizeram um corte muito grande e eu saí nesse corte. Uhum. E aí, um pouco antes da pandemia, eu tinha começado a vender roupa, tipo sacoleira mesmo. E aí, no meio da pandemia... Você ia lá no 25 de março, comprava os exatamente. Eu já fui muito em São Paulo fazer compras. São Paulo, Goiânia. Ele existe há 70 anos, sei lá, muitos anos. E aí, eu abri um stand na feira. E aí, eu vendia nesse stand e online. Tinha um Instagram e tal, eu acho que eu ainda tenho esse Instagram, mas ele tá fechado hoje. Uhum. E aí eu era vendedora, eu era modelo, eu era fotógrafa, eu era tudo, eu fazia tudo. E foi assim por uns 2 anos também. E aí o que acontece? Quando eu saí da Global, que é a empresa de assistência técnica, eu tinha o suficiente para continuar pagando o meu curso por 1 ano. O dinheiro que eu tinha dava para pagar o meu curso por 1 ano. Uhum. Então, nesse 1 ano, eu tinha que fazer alguma coisa. Foi quando veio a loja e tal. E aí, quando esse dinheiro estava acabando, aí eu falei, agora eu preciso fazer outra coisa que só a loja não tá dando. E aí, eu fechei a loja, continuei vendendo para as clientes que eu tinha. Inclusive, eu ia lá nessa empresa levar roupa para as meninas lá. Uhum. E comecei a trabalhar numa empresa que é até aqui perto. Era uma empresa que fazia manutenção e instalação de torres de celular. Que foi onde eu conheci a Gabriela, que está aqui com a gente hoje também. Uhum. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, mas o que eu queria mesmo era trabalhar na área financeira. Só que eu tinha que trabalhar, porque o dinheiro que eu tinha para pagar a faculdade estava acabando. E o que apareceu foi esse, e eu agarrei. E ainda assim continuei procurando emprego na área financeira. E aí eu vim fazer uma entrevista aqui, no final de junho, e na área financeira, e não fui contratada. Só que eu lembro que na hora que eu saí daqui, que eu não sabia o que ia acontecer, eu liguei pro Pablo e falei para ele, eu vou trabalhar nessa empresa. Ele, mas você foi contratado? Eu falei, não faço a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu vou trabalhar aqui. Olha que legal, cara. E aí não fui contratada. 5 meses depois, eu liguei pro rapaz que fez a minha entrevista. Mandei uma mensagem, na verdade, pelo LinkedIn e falei pra ele, você tem certeza que você vai perder a oportunidade de me contratar? Então foi bem assim, mas assim é mais legal, né? É claro. E aí, eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem quando elas realmente têm que acontecer. Uhum. A menina que ele tinha contratado na época tinha acabado de pedir pra sair. Então não teve nem... Ela ficou grávida? Exato. Ela queria ficar por conta. Isso, e aí... Ela já tinha um bebezinho já? E fica pesado, né? Não dá, não. E aí foi quando ele me contratou e eu vim trabalhar aqui em novembro de 2021. Novembro de 2021. E como é que foi essa história aqui? Ai, que foi bem legal. Comecei como estagiária. Um estágio curtíssimo, né? Que durou 12 dias. E veio um contrato. Foi. E aí, eu acredito que eu me saí bem, né, na área financeira, porque tive a oportunidade de estruturar o administrativo. Uhum. E aí a gente criou o administrativo com financeiro, cobrança, departamento pessoal. Tinha nada, né? E faturamento. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ter a minha primeira equipe. Uhum. E aí as primeiras contratações são frustrantes, a gente erra, a gente acerta. A primeira demissão, como é que foi? Nossa, foi triste. Foi triste, deveria ter acontecido muito antes do que aconteceu,
E depois que aconteceu foi um alívio. E assim, mas nossa, a primeira demissão é doída. Mas depois a gente aprende e para de sofrer. É porque o sofrimento é muito maior de se manter, exato, né? Exato. Eu acho que quando a gente chega no ponto de pensar em demitir é porque já saturou tudo o que tinha. E ainda assim eu fui empurrando um pouco mais, mas no final das contas deu certo. E aí você estruturou a equipe, estruturou DP, cobrança. Isso. Aí fiquei à frente dessa equipe por 2 anos e meio, mais ou menos. E aí no início de 2024, o André me convidou a me tornar sócia da empresa, né? E como que foi isso aí? Foi uma surpresa. Eu fiquei extremamente lisonjeada, eu não esperava, de verdade. É mesmo? Não Você esperava. Não, queria, mas não esperava, não naquele momento. Não, mas é porque você falou que você tem dificuldade de se apresentar, né? Aí deu certo porque eu observo demais, entendeu? Exatamente. Eu observo no canto do olho, assim, eu falei assim, cara, que legal. E tinha uma intenção, tipo, eu sempre vi em você uma intenção pró-empresa. Por mais que às vezes você errava, né, e assumir erro, você é difícil e tal, mas assim, às vezes que você errava, você tava com uma intenção positiva ali por trás, entendeu? Tipo, você tinha um desejo de fazer a empresa funcionar, um desejo, tipo assim, às vezes a ideia não encaixava, sabe, ou com o momento, ou com o que a gente estava vivendo ali, mas o que eu via de intenção era muito positivo. E eu valorizo muito essa questão da intenção, sabe? Eu acho que isso é muito importante, você escolher quem que vai trabalhar com você, você observar qual que é a intenção daquela pessoa ali. Entendeu? Sim. E aí, outra coisa que eu via também era um desejo, né? Porque eu não sabia 80% da história que você contou aqui hoje, que você não conversa comigo, né? Ai, meu Deus e tal. Mas eu já percebia pela proatividade, entendeu? Por ver um problema, criar um processo, ver uma solução, etc. Eu falei, cara, será que ela quer? Né? Sim, então, para mim foi uma surpresa muito grande. E aí eu fiquei super feliz e pensei, e agora? Né? E aí o que eu coloquei na minha cabeça foi, daqui pra frente nada muda. Eu preciso ser a mesma pessoa, porque eu sempre tive um medo disso, vai subir a cabeça, sabe? Então eu pensava muito isso, eu preciso ser a mesma pessoa fazendo o que eu fiz até agora, porque foi isso que me fez chegar até aqui. E aí continuei fazendo as mesmas coisas, na verdade um pouco mais, né? Porque agora também era meu. E aí foi quando, no final do ano, o CEO do Dot 8 pediu para sair e você me convidou a me tornar CEO do Dot. E aí, essa parte para mim foi mais difícil porque eu sempre acreditei muito no Dot 8, achava um produto incrível, porém chegou um momento que eu estava desacreditando do produto, porque não tinha ninguém fazendo nada por ele. E aí, realmente, eu desacreditei, deixei de lado, vamos dizer assim, eu já não dava mais os meus palpites, porque nunca era ouvido. E aí, quando você me convidou, eu pensei, agora eu tenho a oportunidade de mostrar do que esse produto é capaz. Sabia como que eu ia fazer? Não fazia ideia. Mas eu acho que foi esse desafio que me fez aceitar. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A verdade é essa. E no final das contas, é por isso que é legal, porque empreender assim, é uma aventura. Nossa, e como? É uma aventura legal demais, né? Sim. E a gente começou falando de zona de conforto, né? Que conforto não vende, que zona de conforto não é legal. E você está numa zona de desconforto nova. Extremo. E você pode compartilhar as coisas que te deixam mais desconfortáveis hoje, os desafios que você está enfrentando, as dificuldades que você está tendo? Então, eu acho que o que mais me tira da zona de conforto é saber que a palavra final vai ser a minha. Entendeu? E assim... Não vai dar pra ser a mesma Aline. Exatamente. Vai ter que ser outra. Então, assim, quando tem algo acontecendo, era eu que recorria. Hoje não, as pessoas recorrem a mim.
E aí isso me tira muito da zona de desconforto. Da zona de conforto, na verdade. Me tira extremamente da zona de conforto. A tomada de decisão, escolher o que vai ser prioridade, o que a gente vai fazer agora. E aí isso é bem desconfortável. E desafios sempre tem, né? Mas eu acho que o maior deles, na verdade, foi me enxergar como CEO. Porque as pessoas já me viam dessa forma, eu já estava nessa posição, mas eu não me enxergava nessa posição. Que legal, cara. Até pra dar uma pensadinha aqui, né? Isso foi bem profundo, né? As pessoas sofrem muito com isso, eu acho, assim. As pessoas que eu mentoro, eu vejo que elas têm essa dificuldade, assim, de se enxergar na posição que elas estão, de assumir o controle do próprio destino, sabe? De bancar as decisões. Ah, mas isso dá errado. Se tiver alguém mandando dar errado, vai dar ruim do mesmo jeito, né? Só que a gente racionalizar é uma coisa, sentir é outra, totalmente diferente, né? Muito. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu falei que meu nome era Aline Lucas, eu sou CEO do DOT8, eu dei uma travada. Que legal. Sabe? Porque foi a primeira vez que eu pronunciei que eu era CEO do DOT8. Muito bom, muito bom. Essa história vai continuar, né? Vai, com certeza. A gente tem muita coisa ainda para fazer no DOT. A gente já evoluiu muito, já aconteceu muita coisa. E o produto que eu desacreditei, hoje eu tenho fé. Hoje eu tenho certeza absoluta que vai longe. Vai sim. Enquanto você vai pensando numa mensagem final para os nossos seguidores, principalmente para as nossas seguidoras, tá? Porque eu já tenho notícia que várias que assistem nosso podcast são suas fãs, que além de ser CEO agora, você tem fãs, né? Tá aqui. Seu presentinho, a lembrança desse momento que a gente viveu, patrocinado pelo seu produto. A nossa logo. E essa caneca é exclusiva, só a Aline tem. Exato. Essa é só minha. É só dela. E é isso. Adorei. Muito obrigada. De nada. O que você pode falar? Uma mensagem final? Para as empreendedoras que estão seguindo os empreendedores, para as pessoas que estão trabalhando no McDonald's, que estão em empregos que não veem muito futuro, mas que têm aprendizados aí, né? Para pessoas que sofrem com patrões cruéis, para as mulheres que têm medo, sofrem, acreditam que elas não dão conta, que é um cenário só para homens e tal. Não é assim. O que eu digo é não desista. Se você tem um sonho, corre atrás dele. Você vai encontrar muitos obstáculos, muitos desafios, mas não desista. É difícil? Não vai ser fácil e é solitário. Mas ter pessoas ao seu lado que te apoiem faz toda a diferença. Então não desista dos seus sonhos, siga em frente que vai dar certo. Olha como é que ela fala bem. Obrigada, Aline. Obrigada a você, demais. Foi um prazer. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comenta o que você achou, compartilhe com seus amigos, suas amigas empreendedoras e juízo, não faça nada que a Aline não faria. Valeu!